Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho de Vasco da Gama 2, gols aí de Andrei e Caio Lopes, Ponte Preta de Campinas 0. O Vasco veio de uma sequência de 3 derrotas consecutivas, conseguiu hoje uma vitória, pega o Lanterna na próxima rodada dentro de São Januário e tem mais uma possibilidade aí de conseguir mais uma vitória. Com a vitória, o Vasco foi à 10ª colocação, subiu apenas uma colocação e encurtou a distância do G4 de 5 para 4 pontos, já que o Náutico hoje tropeçou em casa jogando contra o Vitória. Então o Vasco teve uma rodada interessante aí, apesar de ainda estar na 10ª colocação e a 4 pontos do G4, uma galera tropeçou ali e o Vasco deu para dar uma encostadinha um pouco maior. Tem uma sequência importante, além do jogo do Brasil de Pelotas, tem 2 confrontos diretos fora de casa nos 2 próximos jogos, que é CRB e Avaí. Bom, não dá para pensar muito à frente, a ideia do Vasco tem que ser jogo a jogo. O Vasco realizou 2 dos 19 jogos aí do retorno, lembrando que são 19 jogos, ou seja, tem 17 jogos, e desses 17, o Vasco ainda tem que ganhar 11. Então ganhou hoje, não é para ninguém fazer festa, foguete, agora vai, subimos, longe disso. Foi uma vitória para respirar e falar, ó, ainda tô aqui, ainda tenho chance, quero participar da festa ainda, mas temos coisas interessantes aí para a gente poder comentar. Primeiro, foi nítido ver a diferença de atitude, tática e de postura do time do Vasco hoje dentro do Lisca, que pela primeira vez desde que chegou ao Vasco teve uma semana inteira para poder treinar. Lembrando que o último jogo do Vasco foi no sábado passado, há 8 dias. Então o Lisca teve uma sequência grande aí para poder trabalhar. E olha, o Lisca fez algumas coisas interessantes. Acho que ele bem que achou o time, dá para discutir ainda as beiradas ali, se é o Peck e o Jabá mesmo que devem ser os titulares daqui até o final do campeonato. Tem a questão de reforços também, que o Vasco está tentando trazer, a gente não sabe quem é que vai chegar. Mas se não chegar ninguém, manter o time o elenco que a gente tem, eu acho que é mais ou menos por aí. O Lisca repetiu ofensivamente, o Vasco tinha 2 variações táticas, o 3-1 com a bola, e quando perdia a bola se defendia no 4-1-4-1. Então achei interessante aqui. Para mim, já adianto, o Zeca foi disparado o melhor jogador do Vasco. Que partida que o Zeca fez, extraordinária. Defensivamente, um leão, ganhando tudo lá atrás. Ofensivamente também ajudou, organizando o time por dentro. Já não mais aquele lateral espetado, ia na linha de fundo, não tem perna esquerda, traz para trás, deixa o time jogando muito torto, o cara marca a perna direita dele, dá o corredor para ele. Então o Zeca nesse esquema tático melhora muito para ele. Léo Matos preso mais lá atrás, numa linha de 3, com o Miranda como homem por dentro, o Castan aberto pela esquerda, melhora aquela saída de bola do Vasco pelo lado esquerdo, já que ele é canhoto. Então aqui a distribuição tática do Vasco foi isso aqui, ó. Miranda por dentro, Castan na esquerda, o Léo Matos na direita, centralizado aqui o Caio Lopes, aberto pela esquerda numa segunda linha o Zeca, pela direita aqui a gente tinha o Andrei, e eu vou comentar alguns lances do jogo. O Andrei também fez um ótimo jogo, assim como o Caio Lopes. O Marquinhos Gabriel estava por dentro aqui, mas não era uma posição fixa. Ele e o Jabá trocaram muito. Assim sai o gol do Vasco, assim sai uma jogada no lance anterior, onde o Marquinhos Gabriel vai no fundo, cruza e o Jabá chega batendo. E o goleiro defende o Peck pela direita e mais na frente o Cano. Tá aí, ó. Foi o 3-3-3-1 do time do Lisca com a bola. Cara, o Vasco roubou pouco mais de 20 bolas hoje, o time competiu, mordeu em cima. No primeiro tempo, os 28 primeiros minutos foram muito bons. O Vasco tinha intensidade, tinha troca de passes, tinha troca de posicionamento, tinha marcação, pressão alta, fazia um jogo bem interessante. Aí não sei se por uma questão física, o time recuou, começou a marcar um pouco mais frouxo, e aí o time da Ponte Preta começou a crescer na partida. Segundo tempo, o Vasco volta novamente em cima, fazendo pressão, jogando no campo do adversário.
O Caio Lopes teve um chute de fora da área que o Vasco trocou passes no ataque ali da Ponte Preta, coisa de uns 2 minutos. A gente viu o Vasco se desfazer da bola muito rápido nos jogos para trás, não conseguia trocar 4 passes, e o Vasco ia tocando a bola de pé em pé, ia na direita, vinha no meio, ia na esquerda, voltava no meio, virava na direita, ia no atacante, voltava pro meio, e o passe ia entrando. E o Vasco conseguia trocando, o Zeca organizando demais o jogo ali por dentro. Muito legal vendo o Zeca nesse posicionamento. E aí, como eu disse, o Jabá e o Marquinhos Gabriel faziam várias trocas ali por aquele lado. Então, acho que teve muitas coisas interessantes. Outro jogador que eu queria elogiar muito hoje, o Caio Lopes, já tinha entrado com atitude no jogo do Operário. Não sei quem ia jogar de titular hoje, porque o cotado para ser titular era o Bruno Gomes, mas ele sentiu um problema no ombro, ainda no aquecimento ali, ficou fora do jogo. Não sei se para quem que o Caio Lopes deu a posição. Segundo a prévia do GE, a provável escalação era Bruno Gomes e Andrei. Né? O Caio Lopes estava correndo por fora ali, brigando num posicionamento com o Andrei. Então talvez o Caio ganhou a oportunidade do Bruno e aproveitou. Foi um jogador que construiu muito a jogada por trás, ajudou na marcação. No primeiro tempo, pecou no lançamento. Estava muito afobado às vezes, tentando bolas invertidas, e eu vi ele errando pelo menos ali uns 3 lançamentos. Andrei, que deu aquela entrevista, né, espécie de desabafo na derrota do Operário, até falei que quem ganha a vida com a boca é cantor. Mas hoje o Andrei ganhou a vida com os pés. Foi um jogador que foi intenso, marcou, brigou. Com 4 minutos, o Vasco já tinha tido 2 oportunidades que ele e Andrei cria, uma bola que ele vai no fundo, cruza, o Léo Matos vem dividindo na cabeça com o zagueiro e a bola sai para tiro de meta. Depois o Andrei pega uma bola, carrega pela entrada da área, dá uma pancada, a bola vai para fora, poderia ter metido o passe no cano. Então o Andrei foi um jogador que participou muito naquele meio campo ali. Quem não teve um bom jogo hoje, jogou muito abaixo, foi o Léo Jabá. Foi substituído, não gostou muito da substituição, vi que ele ficou com a cara meia murimbunda no banco de reservas ali, batendo um pouco no banco, não gostou muito da substituição não, mas não fez um bom jogo. Até ajudou, o primeiro gol do Vasco é ele que rouba a bola, e aí vamos falar de marcação e pressão. Se você puxar na sua cabeça os últimos gols do Vasco, a maioria surge numa roubada de bola. Teve um gol que o Vasco fez, não lembro contra quem, que a roubada de bola é do Rômulo, o Rômulo aperta, rouba uma bola e o Vasco consegue fazer o gol. E teve outros jogos que os gols do Vasco saem assim. Quando o Vasco marca em cima e faz pressão no time adversário, a gente consegue colocar os times em perigo. Quando o Vasco baixa a linha, marca espaçado, aí é aquele Deus nos acuda. Um fato interessante para a gente poder comentar, e automaticamente não tem como eu não falar de Leandro Castan aqui, o Vasco passou o jogo em branco. Depois de um bom tempo aí, o Vasco jogou novamente sem tomar gols. Acho que o último jogo que o Vasco não foi vazado foi aquele jogo lá contra o Vitória. E o Leandro Castan, de novo, como eu falei para vocês, o aproveitamento do Vasco antes desse jogo com o Castan em campo era de 61,9% de aproveitamento. Sem o Leandro Castan, o aproveitamento do Vasco cai para 19%. E curiosamente, com a volta do Castan hoje, o Vasco ganha novamente. E o Leandro Castan, assim como o Zeca, Caio Lopes, Andrei, esses jogadores que eu citei, vou falar do Vanderlei daqui a pouquinho, o Castan foi um dos melhores jogadores do Vasco. Roubou muita bola. Depois vocês dão uma olhada lá no Twitter do Fred Lopes, que é setorista do Globoesporte.com e cobre o Vasco. Ele relatou muitas coisas no Twitter de gritos que ele ouviu do Leandro Castan durante o jogo. É a vida da gente, pô, xingava um palavrão. Vamos, caramba, e comendo esporro, gritando os jogadores o tempo inteiro. Então o Leandro Castan, além de tecnicamente ter feito um bom jogo, roubou bastante bola lá atrás, cortou bolas por cima, é um cara que grita o tempo todo e faz os jogadores ficarem mais ligados. Fator esse que quem faz muito também é o Vanderlei. Sinto falta de um jogador líder do meio do campo do Vasco para frente. Se você olhar os perfis, quem é esse cara mais vibrante, é o Vanderlei, o Léo Matos e o Castan. São todos jogadores ali, ou um é goleiro, o outro é lateral e o outro é zagueiro. Falta esse cara de mais personalidade para dar um grito nos jogadores do meio para frente. O Cano é um líder mais pela questão do profissionalismo dele, ele não é um cara de gritar, de dar esporro, de cobrar, coisa que o Max Lopes, falando de atacante aqui, fazia lá em 2019.
e 18. Então teve bastante coisa interessante. O Vanderlei, apesar da vitória hoje de 2-0, o Vanderlei teve uma tarde inspirada. O Vanderlei fez pelo menos aí 3 a 4 defesas bem difíceis. Só no primeiro tempo teve 2 chutes de fora da área. O primeiro eu achei que já tinha entrado a bola. O Moisés vem trazendo da esquerda para dentro, tira os 2 jogadores e senta um canudo. A bola foi com bastante força no cantinho. Eu falei, já era. Quando eu fui ver, pum, tá o Vanderlei metendo a mão na bola, botando para escanteio. Teve um chute de 3 dedos ali do André Luiz de fora da área, que o Vanderlei voa no canto, também faz uma defesa. Teve um chute de um camisa 8 no segundo tempo da Ponte, que me fugiu o nome dele agora, que ele bate de fora da área. O Vanderlei vai meio esquisitão na bola ali, que a bola vai quicar na frente dele, ele põe pro lado. Então o Vanderlei teve uma atuação muito bacana hoje, novamente, e ajudou o Vasco a sair com a vitória. Acho que é por aí, galera. Gostei desse 3-3-3-1 com a bola, sem a bola no 4-1-4-1. O Andrei tá ligado. O problema do Andrei é que a gente não sabe. O Andrei jogou bem hoje. Qual é a certeza que eu tenho que o Andrei joga bem amanhã? O Caio Lopes é um jogador que eu quero ver mais. Não vou colocar ele aqui como Pelé por um bom jogo de hoje, porque a gente já fez isso com o Galarza em alguns momentos e depois não teve sequência. Alguns momentos a gente jogou lá na Lua o Léo Jabá, o Peck. Então vamos um pouquinho devagar, mas gostei muito do jogo do Caio Lopes hoje. Eu curto muito o Bruno Gomes também, é um jogador que dá dinâmica, tem um passe limpo. Se ele fosse entrar no time, não sei no lugar de quem, porque o Caio jogou bem, fez um golaço de fora da área hoje. O Andrei também fez gol, também jogou bem. Pro próximo jogo eu manteria a equipe, né? Não mexeria em ninguém, eu iria com o mesmo time. O Morato volta no próximo jogo, se não for a julgamento pelaquela expulsão bizarra dele no jogo passado, tá recuperado. O Arthur Salles ainda não tem condição de jogo, tá com um probleminha no tornozelo. Não tô gostando muito dessas beiradas do Vasco. O Peck fez um jogo ok, não jogou tão mal quanto o Jabá, mas também não fez um grande jogo. Acho que o Vasco ainda tá com um pouquinho de dificuldade ali nos pontas. Mas ficar trocando toda hora também não é legal. É interessante a gente ver os jogadores terem uma sequência. Então o Peck merece mais um pouco de oportunidade. O Jabá já vem jogando como titular há um bom tempo. Vamos ver se encaixa o time ali. O Marquinhos Gabriel, muito criticado, fez um bom jogo hoje. Deu assistência pro gol do Andrei, ia dando uma assistência para um gol do Léo Jabá. Foi um jogador que teve um pouquinho mais de intensidade e não ficou preso, aberto na esquerda e nem presão parado igual um poste no meio. Trocava muito ali o posicionamento pela esquerda. E o Germancano ajudou muito na marcação e meteu a bola pro Marquinhos Gabriel para fazer o cruzamento. Mas tá devendo um pouquinho ainda ali no quesito finalização. Hoje é bem verdade que a bola não chegou, ele não teve oportunidade. Nos outros jogos ele andou perdendo uns gols aí meio incríveis. Contra o Operário, por exemplo, foram 2 gols claríssimos que ele perdeu. Mas enfim, parabenizar o Lisca também. O time teve jogada ensaiada, umas faltas que sempre eram batidas no segundo pau para o zagueiro, tentar escorar para dentro da área. E essa variação de com a bola 3-3-3-1 e quando perdia a bola um 4-1-4-1, com o Caio Lopes sendo esse homem na frente da área. Então foi interessante ver o Vasco jogando hoje, mas devagar. Tem que ganhar 11 jogos ainda de 17 e tem muita água para correr debaixo da ponte aí, fazendo um trocadilho com o nosso adversário. Mas foi legal, deu para dar um respiro, mas tem que confirmar a vitória aí contra o Brasil de Pelotas na próxima rodada. E aí é decidir a vida. O Vasco vai brincar de Campeonato Brasileiro ou vai querer realmente ir para a Série A? Porque vai ter 2 jogos dificílimos fora de... Dificílimos, caramba, engasgou a língua aqui, fora de casa. Tem o Avaí e tem o CRB. E o Vasco tem uma campanha pavorosa jogando fora de casa. É isso, galera. Essa é a minha análise hoje aí de Vascão da Gama 2, gols de André e Caio Lopes, Ponte Preta 0. Vamos torcer aí pro Vasco conseguir mais uma vitória no próximo jogo. Mas vamos devagar, sem se empolgar, que ainda falta muita coisa, beleza? Se é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações aí. Tamo junto. Valeu!